Ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, que estrela tu te escondes, embuçado nos céus? Há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre infinito. Onde estás, Senhor Deus? Gente, o grande poeta chileno Pablo Neruda dizia que este baiano cantava como poucos o amor, as flores e principalmente a liberdade. Os 140 anos da morte de Castro Alves, o poeta dos escravos, é o tema de hoje do programa De Lá para Cá. Quando Castro Alves veio para São Paulo se inscrever na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, ele tinha 21 anos e já era famoso no Brasil inteiro. Tinha passado pelo Recife, por Salvador, pelo Rio de Janeiro e aqui em São Paulo também todos queriam vê-lo, porque ele era lindo, e todos queriam ouvi-lo, porque ele declamava como ninguém suas poesias, que eram consideradas geniais. E se São Paulo gostou de Castro Alves também gostou de São Paulo. Daqui saíram obras-primas, como Vidente, Navio Negreiro, Vozes d'África, O Adeus de Teresa, Boa Noite, tantos outros. Antônio Frederico de Castro Alves foi um dos maiores poetas brasileiros. Nasceu no dia 14 de março de 1847, na fazenda Cabaceiras, próxima à vila de Curralinho, hoje cidade de Castro Alves, na Bahia. Embaixador, Castro Alves, um poeta sempre jovem. Por que esse título? Porque não envelheceu jamais. Ele não só morreu muito jovem, aos 24 anos de idade, mas deixou uma obra que, sendo marcada pelo romantismo e pelos cacoetes do romantismo, ela, no entanto, sobrevive límpida, clara, precisa, jovem, quase juvenil, liricamente juvenil e entusiasticamente jovem. Essa obra dele é uma obra, em grandes momentos, uma obra política, mas ele também era enfim, há outras motivações também na obra dele, na poesia dele. Ele queria ser um poeta político. Isso fica muito claro e expressou isso várias vezes. Que a abolição da escravatura era a coisa mais importante que ele tinha no seu horizonte. E para isso trabalhou extraordinariamente e foi importantíssimo, porque podemos dizer que quando ninguém pensava em abolir a escravatura no Brasil, Castro Alves, nos seus poemas, já indicava nesta direção e seus poemas contribuíram muito para toda a campanha abolicionista. Lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo seu canto. E ao cantar, correm-lhe em pranto saudades de seu torrão. Castro Alves. Nós estamos no Pelourinho, Castro Alves é baiano, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação de Castro Alves com Salvador. Castro Alves nasceu na fazenda Cabaceiras, né? Município de Muritiba, e veio morar em Salvador já com 10 anos de idade. O pai dele era médico, veio contratado pela Faculdade de Medicina aqui do Terreiro, e eles vieram morar. Então eles vieram morar aqui no Pelourinho, na Rua do Passo, que é o mais acima ali. O pai montou um pequeno consultório e moravam aí. Depois o pai comprou uma roça
chamada Roça da Boa Vista, que era no Arrabalde de Brotas. Era um bairro que hoje está englobado na cidade, mas que na época era quase que era um sítio, né? A casa é muito bonita, está lá até hoje. E eles foram morar lá nessa Boa Vista de Brotas, que era uma casa que pertencera a um negreiro, a um célebre negreiro, e onde ainda existiam objetos de tortura, e que a criança deve ter ficado um pouco, digamos assim, traumatizada até das histórias que corriam sobre esse negreiro. Nessa casa morreu a mãe dele, eles levaram pouco tempo, e depois aí vieram novamente morar na cidade. O pai dele casou-se com a viúva e foi morar no Sodré, na rua do Sodré, um palacete do Sodré, onde ele ficou algum tempo. Mas logo ele e o irmão foram estudar em Recife, na Faculdade de Direito de Recife, que não havia Faculdade de Direito, na Bahia. Você, em grandes poemas do romantismo brasileiro, você celebra o nosso Castro Alves, né? Fala um pouco sobre a poesia de Castro Alves. Castro Alves é um dos dois grandes românticos nossos. Implacavelmente, junto com Gonçalves Dias, são os dois maiores de uma geração que pode dizer que é a geração fundadora da poesia brasileira. Na literatura, o romantismo surgiu no final do século XVIII. Os temas recorrentes do romantismo foram o culto da sensibilidade e o isolamento heróico do artista. Ele tem uma parte de poesia amorosa que é das mais altas já escritas no Brasil, em toda a história da poesia brasileira. Há uma poesia, como você falou, que chega muito perto de uma ação política. No caso dele, ele escolheu como causa a escravidão, quer dizer que era a grande causa nacional naquele momento. E fora isso, ele tem o que eu chamo de poemas de pura reflexão. Quer dizer, poemas sobre a morte, sobre a passagem do tempo, sobre a saudade da infância. Quer dizer, são pelo menos 3 registros. Qualquer grande poeta tem isso. No caso dele é muito marcado e a qualidade é altíssima. A qualidade média do Castro Alves é muito alta. Quando a infância corria alegre, à toa, como a primeira flor que na lagoa, sobre o cristal das águas se revê, minha infância refletiu-se a tua. Castro Alves. Eu queria que você contasse para mim um pouco a biografia do Castro Alves. Castro Alves, ele marcou tanta poesia que o dia do nascimento dele aqui no Brasil comemora-se como o dia da poesia, 14 de março. Ele nasce em 1847, no dia 14 de março, numa família onde o pai era um médico, cirurgião, professor da Faculdade de Medicina na Bahia, e a mãe, filha de um fazendeiro que tinha tido uma grande participação nas lutas da independência na Bahia. Então, 2 mundos, de certa forma. Castro Alves nasce na fazenda Cabaceiras, depois ele vai com a família para Cachoeira e em seguida o pai muda-se para Salvador. E ele praticamente vive em Salvador até a sua ida para Recife com o irmão, onde vai fazer a faculdade de Direito. Aos 16 anos, Castro Alves foi para o Recife estudar Direito. Lá percebe os primeiros sintomas da tuberculose. Fale um pouco do Castro Alves em Recife. Quer dizer, é em Recife que ele se revela. Fala um pouco dessa ida, dos embates dele com Tobias Barreto. Ele na Bahia já tinha se revelado como um jovem poeta importante. E chega no Recife também como um jovem poeta de algum nome. Porque era muito curioso, os livros praticamente não se publicavam. Publicavam-se poucos livros no Brasil naquela época e as tiragens eram muito pequenas, eram tiragens de 200 exemplares, 400 exemplares, 500 exemplares, quando muito. Mas os poetas eram conhecidos porque eles eram recitados. E eles corriam o mundo nos álbuns das moças. Os álbuns de poemas, as moças pediam que escrevessem poemas e as pessoas escreviam poemas. E passavam de papel em papel e de boca em boca. Então o Castro Alves chega ao Recife já conhecido como poeta.
Mas é no Recife que ele se impõe no teatro. Ele passava um pó de arroz para ficar mais pálido, passava um pouco de carmim nos lábios para ficar com os lábios mais vermelhos e punha óleo, bastante óleo nos cabelos, que eram muito bonitos, os cabelos ficarem mais brilhantes. E assim, na luz do teatro, ou na penumbra do teatro, ele ganhava força pessoal, ele ganhava a fisionomia de poeta que ele queria ter. Ele era bonito, ele era conhecido pela beleza e muitíssimo vaidoso. Ele era vaidoso, ele se apresentava no teatro todo maquiado, a cabeleira dele era assim, uma cabeleira maravilhosa, ele era muito bonito, olhos. Diziam que a avó dele era cigana, então ele tinha aqueles olhos muito bonitos, ele era um homem muito bonito na época. A praça é do povo como o céu é do condor. Excelente poeta. Em frente aqui é o Teatro Castro Alves, na Bahia, né? Excelente poeta e péssimo aluno, né, Anselmo? Ele levou bomba na primeira vez que ele tentou entrar na Faculdade de Direito de Recife. Mas depois que ele entrou, ele virou amigo, muito amigo, de um conterrâneo meu, também poeta, Tobias Barreto. E os dois iam para o Teatro Santa Isabel, em Recife, fazer um duelo poético, cada um celebrando a sua amada. Castro Alves celebrava a atriz portuguesa, a Eugênia Câmara, e no caso do Tobias Barreto, era também uma atriz. Adelaide Amaral. Exatamente. Não é bonito, não é fofo? É linda, é linda. Foi em Recife, por volta de 1862, que Castro Alves se apaixona pela atriz portuguesa Eugênia Câmara. E essa coisa da Eugênia Câmara, ela é realmente uma presença muito forte na vida do Castro Alves, né? Era uma atriz portuguesa e ele falou mais pouco. velha do que ele. Ele se apaixona por ela desde que a vê no teatro. Ela era uma mulher interessantíssima. Escrevia, publicou um livro de poemas elogiado por Camilo Castelo Branco e desancado por Ramalho Ortigão. Ela escreveu peça de teatro, ela traduziu peça de teatro. Era uma grande atriz, reconhecida como grande atriz em Portugal e em todo o Brasil. E era uma mulher à frente do seu tempo. A Eugênia Câmara estava excursionando por todo o Brasil com uma peça que foi um enorme sucesso na época, chamada, uma peça francesa, O Anjo da Meia-Noite, L'Ange de Minuit, que foi inclusive traduzida por Machado de Assis. E no Recife ele encontra Castro Alves, que como todo poeta também tinha uma atração enorme pelo teatro. E se apaixona, uma paixão famosa, ela uma portuguesa 10 anos mais velha que ele, que escrevia versos, essa coisa toda, no mesmo tempo que o grande filósofo sergipano, quase da mesma geração, Tobias Barreto, havia se apaixonado pela atriz Adelaide do Amaral. Então começa um duelo acompanhado com grande júbilo pelo público, em que cada um escrevia poemas elogiando as suas musas teatro, e falando mal da musa do outro. Vamos, meu anjo, fugindo, a todos sempre sorrindo, bem longe nos ocultar como boêmios errantes, alegres e delirantes, por toda parte a vagar. Poema de Castro Alves para Eugênia Câmara. Fale um pouquinho sobre as mulheres, a importância delas, do amor. Ele tem musas, né? Eu acho que a grande parte era tudo muito fantasia, né? Tem as célebres judias, as irmãs Amizalac, que eram vizinhas dele, que ele ficava da janela e fez um poema maravilhoso, que é Hebreia, que é lindo, que ele fez para elas. Tem uma moça lá em Recife também, que ele tem uma paixão, que era uma moça mais simples, que ele mora com ela e tal. A grande paixão da vida dele realmente foi a Eugênia Câmara, né? E foi, sobretudo, um poeta lírico, um poeta amoroso, um poeta erótico, um poeta, como é que eu posso dizer? Vaillé. Alguns dos melhores poemas de Castro Alves são poemas em que ele vê uma mulher através de uma fresta de uma porta, através de uma janela, que ele a surpreende num determinado momento, dormindo numa rede, ou balançando-se numa cadeira de balanço, ou calçando
ou calçando um sapato. E tudo isso está tomado de um erotismo espantoso, porque ele viveu muito pouco, morreu aos 24 anos, mas entre os seus 16 e esses 24 anos, ele amou muitas mulheres. A lista dos amores de Castro Alves é enorme, a lista conhecida, porque a lista desconhecida deve ser ainda maior. Uma noite eu me lembro, ela dormia numa rede encostada molemente. Quase aberto o roupão, solto o cabelo e o pé descalço do tapete rente. Castro Alves. Eu queria que você falasse um pouco da importância da poesia na época do Castro Alves. E naquela época, a poesia não tem o caráter tão reservado e íntimo de hoje. Quer dizer, a poesia hoje ela é para a intimidade. A poesia na época, ela tinha quase que, guardadas as proporções, a figura nos anos 60 da música popular brasileira e os seus festivais. Então, os jovens iam para os ambientes, ou para os comícios, ou para os teatros, e ao final eles declamavam, improvisavam poesias que eram discursos, poesias que eram exaltação a alguma coisa. Então, a poesia tinha esse caráter também social, agregador, era uma poesia de oratória. Tinha uma voz maravilhosa, ele declamava no teatro, ele declamava nos comícios, ele ia para a rua, né? Lá em Recife tem uma manifestação popular em que ele chega na janela e diz a praça é do povo, como Serra do Condor. Então, essas coisas todas, quer dizer, ele devia ser uma figura assim fantástica, né? Maravilhosa. E ele foi cair depois em São Paulo, na Faculdade de Direito de São Paulo, Largo São Francisco, onde estavam todas as grandes figuras da época dos abolicionistas. Então, ele realmente teve uma vida muito curta, mas muito significativa. Em 1868, Castro Alves vai para São Paulo com Eugênia Câmara. Lá, com Rui Barbosa e outros, funda uma sociedade abolicionista. Ele se matricula na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde declama pela primeira vez o poema Navio Negreiro. Fala um pouco do Castro Alves abolicionista. É porque a Faculdade de Direito de São Paulo era o ninho deles, né? O José Bonifácio Moço era professor da faculdade, era adorado pelos alunos e havia sempre saraus e ele recitava muito. Rui Barbosa, que estudou no mesmo colégio que ele, aqui o Colégio Abílio, que estava em São Paulo, o Zé Bonifácio Moço, que era professor e que era o ídolo dos alunos, eles acompanhavam muito ele. Havia também o Luiz Gama, o Joaquim Nabuco, quer dizer, eram personagens, figuras da época que transitavam por lá. E ele se enturmou logo muito bem e ele participava eu acho que ele só não fazia muito estudar direito, viu? Mas o resto, literatura e agitação, era com ele. Foi um grupo de meninos, eram os rapazolas, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, Castro Alves e alguns mais. Esses rapazolas que começaram na Bahia a luta contra a escravidão, e depois em São Paulo, e depois no Recife. E no Recife, na Bahia, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Quer dizer, quando ninguém falava nisto. Havia, naturalmente, tinha havido José Bonifácio de Andrade Silva, que desde a independência quis resolver o problema do escravo, e não só o problema da escravidão, mas o problema de inserir o ex-escravo na plenitude da sociedade brasileira. Então esses rapazes surgem com pequenos grupos dentro das universidades, dentro das escolas, e Castro Alves foi um dos primeiros dele a escrever poemas abolicionistas, quando ainda tinha 16, 17 anos. O Navio Negreiro, que é um poema absolutamente genial, ele termina com o que eu chamo de, como se fala em francês, coup de théâtre, quer dizer, um golpe teatral. Ele vai o tempo inteiro descrevendo aquela cena hedionda que é o navio negreiro, e até os elementos da natureza vão ficando com horror daquilo.
Senhor Deus, os desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas, com o manto de tuas vagas, com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astro, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós, mas que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são, se a brisa se cala, se a vaga apressa resvala, como um cúmplice fugaz dentro da noite confusa, diz o tu, severa musa, musa libérrima audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde voa em campo aberto a tribo dos homens nus. Vocês veem a explosão da beleza do povo livre, quer dizer, de como era na África. Eu queria que você me contasse um pouco a história da saúde dele, porque ele morre muito cedo, com 24 anos, tão bonito. O que houve? Castro Alves tinha um histórico de tuberculose na família. O pai dele teve tuberculose, jovem, foi justamente quando conheceu a mãe de Castro Alves, lá em Curralinho, onde ele foi também, que era um lugar apropriado para a cura dessas coisas. Ficou bom, não morreu, curou-se. Mas a mãe dele morreu tuberculosa. Ela morreu na chácara da Boa Vista tuberculosa. E ele adquiriu o bacilo e a primeira manifestação de tuberculose, de que ele estava tuberculoso, foi ainda estudante em Recife, quando ele teve a primeira hemoptise, quer dizer, a primeira crise. Ele estava numa rede e o amigo dele chegou e encontrou ele banhado em sangue e apavorado. Embaixador, fale do fim da vida de Castro Alves. É um fim da vida trágico. Ele estava indo para uma caçada, dá um tiro no pé, em consequência disso, de sofrer várias intervenções cirúrgicas, acaba por ter o pé amputado e nesse processo vê se agravar a sua tuberculose. Já com o pé de madeira falso, ele vai ao Rio de Janeiro, a um teatro, vê a Eugênia de Castro, vê a sua amada Eugênia representando. Ele queria vê-la pela última vez e vai. Nós não sabemos, porque não ficou registro, se ele depois do teatro foi ao camarim falar com a Eugênia. Se lhe apertou a mão, se esteve com ela, se lhe acenou da plateia ou se simplesmente saiu sem vê-la. Mas o fato é que ele vai escrever um poema belíssimo sobre esta última vez que vê a bem-amada, que vê a Eugênia Câmara, e publica este poema no Jornal do Rio de Janeiro. Sinto que vou morrer. Posso, portanto, a verdade dizer-te santa e nua. Não quero mais teu amor, porém minha alma, aqui, além, mais longe, é sempre tua.